agora nós vamos aos destaques da coluna Pente Fino com o nosso colega Rodrigo Finardi. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Leandro. Como é que está? Os Tudo dois certo. de cabeça inchada hoje, Grêmio e Inter, jogaram muito ontem. Muito Foi pouco. horrível. Bom, vamos falar da coluna Pente Fino porque tem um projeto de mobilidade urbana que contempla ciclovias e vias de mão única. Você lembra, Leandro, você estava junto, você ou o Natan, no dia que foi feita a coletiva dos 100 dias, quando inauguraram lá a central de vacinação da Covid. Ali o prefeito falou desse projeto de mobilidade. E está sendo feito desde março, que está ocorrendo na prefeitura. Tem um marco regulatório nacional que é obrigado por lei a ter essa questão da mobilidade, para poder buscar recursos fora daqui, em Brasília, tudo. O que é mobilidade? Ciclovias, semáforos, calçadas, acessibilidade, transporte coletivo, é uma série de ações que envolve. Qual é o primeiro momento que tinha que fazer? Ele já fez 2 no passado, 2 projetos, né? 2 projetos, mas nem todos foram contemplados na sua íntegra. E agora que esse novo marco, uma mudança na lei, tu vai ter que refazer o novo. E algumas coisas desse que foi finalizado agora, que é um calhamaço assim, ó, foi reaproveitado algumas coisas que não foram feitas na outra, que tu faz um projeto referência para poder lançar o edital. Então, a Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento Participativo da Erechim, que tem na titularidade o Paulo Jeremias dos Santos e adjunto ali o Ayrton Pereira da Silva, ontem de manhã, eles finalizaram esse projeto. Então, qual é o passo agora? E nesse projeto contempla então, ciclovias e vias de mão única. O que é via de mão única? Lembra que nós falávamos do anel viário Erechim, nas ruas paralelas a Maurício Cardoso, 7 de setembro, onde um lado só desce, outro lado só sobe. Então, isso vai contemplar também, desse parada de ônibus, uma série de ações. Me chama a atenção a ciclovia, que é um pedido antigo, um novo modal de transporte, e essa via de mão única. Agora, vai ser apresentado esse projeto para o Executivo, para o prefeito Paulo Polis, para posteriormente ele poder ser lançado o edital do projeto para qual é a empresa que vai montar esse projeto. Foram feitos uns 6, 7 orçamentos de empresas do Brasil inteiro que faz esse tipo de trabalho, para ter uma noção de quanto custaria. Tem gente que pediu 1 milhão só para o projeto, uma empresa coletiva. Mas nesse PO, que é o preço orçado para poder abrir o edital, que conseguiu reduzir pela metade, vai custar menos de 500 mil esse projeto. No passado já custou 200, 300, então eles conseguiram baixar para não que acho muito dinheiro, 1 milhão. Então está aí, e me chamou a atenção de conversando com os 2 secretários, o secretário adjunto, tudo, uma sinergia, eles se elogiando, o Jeremias falando que foi bom para a secretaria a experiência do Ayrton, e o Ayrton está dizendo que o Jeremias é um secretário que ele delega funções e a secretaria Ana consegue trabalhar. Então, está legal, é sinal que está andando bem, mesmo sendo um período difícil de se buscar recursos, que o planejamento tem que criar condições com o Brasil e Porto Alegre, mas mesmo assim estão tentando organizar algumas coisas que achavam que não estava contente. Bom, tem vereador que desistiu de ir a estadual e pode concorrer à federal. Ali dá os outros. Ele já tinha se colocado à disposição do partido para concorrer a pré-candidato a deputado estadual. Mas o partido dele, o PSB, ele faz parte do governo Polis, né? E na ideia dele, ele acha que o Polis e o governo já tem uma candidatura local e regional, candidatura própria, que é a candidatura de Ana Oliveira. Então ele acha que não ia ter espaço para concorrer para deputado estadual. Em cima disso, ele quer respeitar a coligação, até porque para não ter nenhum atrito. Então ele colocou à disposição do partido dele para concorrer a deputado federal e não estadual, para deixar o campo mais aberto para Ana Oliveira, segundo palavras do Ali Dalzotto. Estarei na disputa para um cargo ou outro. A fala é do Marcos Lando, ex-vice-prefeito de Erechim, que foi até candidato a suplente de senador, né, nas outras eleições. O Lando é um cara que não precisa da política para viver. Ele tem uma vida estável, tem impostos e outros negócios. E eu fiquei sabendo ontem e acabei procurando. Ontem estive quase 1 hora com ele lá no posto dele, aqui próximo da Feira do Produtor, para conversar o que ele queria. Disse, Lando, tem isso, tu vai concorrer? Não, eu vou concorrer. É uma coisa certa, eu estarei concorrendo a deputado estadual, mas ainda existe uma possibilidade de concorrer à federal. Qual é essa possibilidade que ele disse? Provavelmente o PDT deve ter um candidato a governador do estado, que é o presidente do Grêmio. Tudo depende do resultado em campo. Se ele quer ir para a segunda, não podia nem concorrer, né? Com um colega nosso que falou, tu votaria no Romildo? Eu voto. E se o Grêmio quer ir para a segunda? Eu não. Então esse é um pensamento, ele vai ter que... Tudo tem a ver com o Grêmio, com o presidente de partido sempre.
Então, ele, digamos, que se na cabeça dele o Romildo é um candidato muito forte, que tem condições de ir para o segundo turno, e o PDT precisa voltar a ter uma bancada maior em Brasília. O último entrou com 45 mil votos, na última não é tanto como no MDB, que precisava 90 mil votos, quando o Pólisson ganhou na última. Então, se tiver essa chapa majoritária, e o partido querer, ele vai conversar com o Bolzan, que ele pode, no correr do caminho, já trocar aí para federal. Mas ele já está trabalhando, já está visitando os municípios, está se antecipando, ele sabe os erros e os problemas que teve quando concorreu a prefeito na última. Então, isso é tipo uma autoavaliação do que aconteceu, com quem ele pode contar e quem não pode contar. Então, ele está pensando um pouco diferente nessa campanha e ele deve, sim, estar na disputa no próximo ano, Lando. Bom, vamos falar então já do partido dele, aí, o PDT, que está apoiando um candidato regional, mas com critério e transparência. Mas o que é? Essa questão é o seguinte, porque o próprio André, que ele é coordenador regional, e foi através dele que eu também cheguei no Lando. Então, são duas, podia ter falado primeiro essa, mas não muda a questão. Ele disse assim, uma coisa é certa, o Lando será nosso candidato a deputado estadual. Nós também podemos ter uma federal, porque pode até ser o Lando, mas nós não somos empecilho para nós compor uma candidatura regional para nós ter o nosso deputado. Pode ser do outro partido, tudo. Desde que tenha critério e transparência. Então, o PDT abre... Olha, isso esse dia que eu tenho que deixar registrado umas coisas, porque quando eu digo que a culpa é dos partidos, mas a culpa não é do PDT. Isso eu bato na mesa porque, presta atenção, ele está abrindo mão de uma possível candidatura para apoiar a candidato regional, desde que todo mundo chegue num acordo com tal nome, com pesquisa, vamos ver qual é que é esses critérios e coisa e tal. Na outra eleição, tu lembra que teve um movimento, pouco antes das convenções, na eleição municipal, para se ter uma candidatura única em Erechim? Sim, foi lá na CIE e tal, tudo. Né? O Marcos Lano foi um deles que falou com o pessoal que aceitaria se tivesse um consenso. Mas ele não evoluiu. Mas quem aceitou nas condições, que poderia até abrir mão da candidatura, se fosse por um consenso pelo bem de Erechim, de compor projetos, tudo, né? Foi o Lando. Então, o PDT está usando a mesma estratégia agora. O PDT, que precisa crescer, já foi muito grande em Erechim. Para ter uma ideia, em 2001, quando o Schmidt era do PDT, esse era da prefeitura e perdeu para o Lois Anela, ele fez 5 vereadores na época. Foi o auge. Tinha o prefeito e 5 vereadores. Então, o Schmidt perdeu, fez 5 vereadores. E desses 5 vereadores, os 3 bem votados, Erechim. Foi Ana Oliveira, em segundo, Gilmar Feibig, em primeiro, e em terceiro, João Rosalino Brizotto. E várias votações, concorreu pessoas importantes, tinha uma nominata muito forte, o PDT. De lá para cá, ele diminuiu de tamanho, né? Ele, por exemplo, em 98, ele concorreu com um deputado estadual, com o Marcos Provin, fez quase 20 mil votos, nunca tinha concorrido. O PDT já foi muito grande, ele tinha um partido tradicional, mas que vem perdendo ao longo do tempo. Então, eles estão tentando mudar alguma coisa no estado, e nessa estratégia, a região do Uruguai passa a ter essa candidatura própria. Já sempre teve muitos vereadores, diminuiu o número de prefeitos na região, saiu pessoas importantes, como o Lírio Zarista, como o Demariano Moro, o Fantin, e também esses dois, né, que saíram. Então, olha só, eles ficaram agora só com o Puton, o de Gaurama e mais um prefeito. Eu acho que é o Puton. Ou de Faxinalzinho lá. Isso aí. Né? Então, ele diminuiu o tamanho. Por que diminuiu o tamanho? Em reuniões das coordenadorias regionais do PDT, que eu participei de várias, os prefeitos diziam para o estadual, que está aqui Pompeu de Matos, o Afonso Mota, assim, vocês dão ajuda na nossa região. Tipo, Mariano Moro, nós temos todos os vereadores, é tudo nosso, só o PDT governou a vida inteira Mariano Moro, e não vai dinheiro para nós, recurso de emenda. Então, quem é PDT de Gema, se tiver candidatura regional, vai apoiar, porque não aguenta mais os membros do PDT a nível de Estado, que é sempre os membros que são deputado federal. É uma disputa interna também interessante, mas essa de abrir um leque para se ter uma candidatura regional, que as entidades peguem esse exemplo e que sigam, né? Bom, e foi eleita a nova direção do Petit Village, a nova Associação dos Moradores lá? É importante, eu acho que quando começou de novo essas eleições, eu acho importante mostrar a comunidade, né? A comunidade organizada, ela consegue buscar recursos para melhorar suas comunidades. E na última segunda-feira, então, teve a eleição do Petit Village e foi eleito Christian Rubens da Veiga como o presidente do bairro. Esse é um trabalho coordenado pela UAME, né? A União Nacional dos Moradores de Erechim, que o presidente é o ex-vereador José da Cruz, que ele disse que agora o papel foi todas as eleições que o vai vencendo as coisas e principalmente arrumar a questão de atas e documental dos partidos. Não tem aquela lei famosa, 1309, que impede de buscar recurso. E nem todos estão organizados ainda para poder buscar recurso com atas. Então, é um trabalho burocrático que não aparece, mas que está sendo feito dentro da UAME para beneficiar a Associação de Moradores.